Boa noite, irmãos, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vocês estão animados de estar aqui essa noite? Irmãos, abram a Bíblia de vocês, o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. O Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: "Dê-me um pouco de água." Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: "Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?" Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva." Disse a mulher: "O Senhor não tem como tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado?" Jesus respondeu: "Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna." A mulher lhe disse: "Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede e não precise voltar aqui para tirar água." Ele disse: "Vá, chame o seu marido e volte." "Não tenho marido", respondeu ela. Disse-lhe Jesus: "Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você vive agora não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade." Disse a mulher: "Senhor, vejo que és profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar de onde se deve adorar." Jesus declarou: "Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram quem não conhece. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade." Disse a mulher: "Eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós." E Jesus declarou: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você." Vamos orar? Senhor, nós já louvamos o teu santo nome com as crianças, já louvamos o teu santo nome em outros louvores, já lemos a tua palavra. E nesse momento eu peço com que o Senhor apenas me use como um instrumento aqui na frente. Não estou aqui para falar nada de mim, até porque eu não posso fazer nada para transformar a vida de ninguém. Sou apenas um homem falho como todos. Mas eu peço com que o Senhor me use essa noite para a edificação da tua igreja, porque as pessoas que estão aqui foi o Senhor que trouxe para ouvir a tua palavra e não a minha. Muito obrigado, Senhor, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Todos nós temos planos na vida, não temos? Você tem planos na vida? Você tem objetivos? Você projeta algo para a sua vida a curto, médio ou longo prazo? Todos nós planejamos muitas coisas em várias áreas da vida, vocês não concordam? Casamento, profissional, em todas as áreas nós temos os nossos planos e os nossos projetos. Isso é natural, isso é bom. Mas uma coisa que eu vejo é que todos nós, obviamente, procuramos ser felizes, não é? Ninguém aqui acorda pela manhã projetando sofrer.
Ninguém aqui acorda pela manhã projetando sofrimento, projetando passar por situações amargas na vida. Acho que isso não é o foco de ninguém aqui. E seria até loucura se fosse. Mas hoje nós vamos falar de uma mulher que, assim como todos nós aqui, ela projetava ser feliz. Ela projetou ser feliz e viveu a sua vida tentando ser feliz. Porém, os seus planos falharam, porque ela não encontrou felicidade em nenhum lugar, porque ela estava procurando no lugar errado. Alguma vez alguém me perguntou da minha família: você é realizado? E eu perguntei para a pessoa: depende do que você entende por realização. Aí eu pergunto para você hoje: você é realizado? Você é realizado com tudo que você já viveu? O que é realização para você? Será que você é uma pessoa insaciável? Quanto mais você conquista, mais quer conquistar? Ou você está feliz no estágio que chegou? Como você olha para a questão da realização pessoal? É uma coisa que nós temos que pensar, e esse texto ele nos ensina um princípio muito importante. Que existem dois planos, os nossos e os de Deus. E quase sempre, os nossos planos e os de Deus não falam a mesma língua e não vão para o mesmo caminho. E graças a Deus por isso. Então nós vamos hoje analisar a vida dessa mulher e aprender algumas coisas. Acompanhe comigo o versículo 4, por favor. Do 1 ao 4, perdão. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez para a Galileia. E era necessário passar por Samaria. Jesus, então, depois de ouvir esse buchicho que ele estava fazendo mais do que João, batizando mais do que João, porque o ministério dos dois, em certo momento, geograficamente aconteceram próximos. Tanto é que os irmãos se lembram quando os fariseus foram até João Batista dizendo: quem você é, Elias? Você é o Cristo? Ele diz: não, eu não sou o Cristo. Aliás, eu não tenho ainda nem a capacidade, eu não tenho a honra nem de desamarrar as sandálias dele. Então, Jesus ele ouve isso e ele decide ir para a Galileia. Jesus passou boa parte da sua vida na Galileia. Jesus ele cresceu na Galileia. E Jesus então estava voltando para a Galileia. Só que para chegar na Galileia, ele teria que passar por Samaria. Os irmãos aqui sabem o que é Samaria e o que são os samaritanos? Só para os irmãos entenderem, para nós contextualizarmos, porque é importante para a mensagem dessa noite. Os samaritanos, a Samaria, também eram israelitas. Tá? A região de Samaria era todas as 10 tribos de Israel, tirando a tribo de Judá e Benjamim, que ficaram como a tribo do sul. Se os irmãos sabem um pouco de história do povo de Israel, o reino foi dividido entre reino do norte e reino do sul, no reinado de Salomão. O reinado do sul ficou com 2 tribos de Judá e Benjamim, onde estava centralizada Jerusalém, o templo onde adoravam a Deus. E o restante das 10 tribos que se separaram da capital, eles ficaram conhecidos como região de Samaria. Eles eram os samaritanos. Então Jesus teria que passar por algumas cidades de Samaria para chegar até a Galileia, onde ele queria ir. Irmãos, é importante nós entendermos que o judeu ele odiava os samaritanos. Os judeus eles odiavam os samaritanos. Eles consideravam os judeus traidores, pagãos, que misturavam na sua cultura e na sua crença louvores ao Deus dos céus e muitas vezes louvores a deuses pagãos. Então essa questão da religiosidade pegava muito naqueles tempos. O judeu ele detestava um samaritano. Um judeu não gostaria nem de andar na mesma calçada do que um samaritano. Um judeu jamais sentaria na mesma mesa e pegaria no mesmo copo que um samaritano, porque eles se odiavam. E Jesus então diz que era necessário passar por Samaria. Eu fico pensando ali, Jesus com os seus 12 discípulos e mais algumas pessoas que acompanhavam ele no ministério, quando Jesus disse isso. Olha, nós vamos para Galileia, e automaticamente eles pensaram: mas a gente vai ter que passar por Samaria. Eu imagino
os discípulos de Jesus, que eram todos judeus de cultura judaica, todos ali que eram judeus mesmo, de verdade. Não os judeus diluídos que conheciam outras culturas, não. Eles eram ali da Galileia, pensando, eu não vou para Samaria. Eu não vou passar por lá. Eu me recuso a passar por aquela terra de pagãos, por aquela terra de traidores. Eu me recuso a ir até Samaria. Mas o texto diz que era necessário passar por Samaria. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Muitas vezes na vida, nós não entendemos por que Jesus nos faz chegar em alguns lugares, não é? Muitas vezes nas nossas vidas, nós não entendemos e muitas vezes não queremos aceitar passar por determinadas situações. Mas uma coisa nós precisamos entender, às vezes é necessário passar por Samaria. Mesmo que você não entenda o porquê você está passando por Samaria, mesmo que você não entenda qual o motivo real de você estar passando por ali, é necessário passar por Samaria, mas nós podemos ficar tranquilos, sabe por quê? Porque quem está na frente nos levando para Samaria é Cristo. E Ele sabe o que faz. Jesus não errou a rota, Jesus não se enganou dizendo, poxa, vamos para Galileia. Vamos para Galileia. Daí no meio do caminho Jesus se lembrou e disse, não, esqueçam isso. Não vamos para Galileia não, porque senão a gente vai ter que passar por Samaria. Desculpe, erro meu. Não. Estrategicamente Jesus ia para Galileia para passar por Samaria, porque era necessário. Às vezes você está passando por Samaria. Às vezes você está passando por Samaria nesse exato momento e você não entende o porquê está passando por lá. Mas Cristo sabe o porquê você está passando e Ele sabe o momento de sair de Samaria. Mas uma coisa é necessário, passar por lá. Versículos 6 a 8, acompanhem comigo. (5 a 8). Assim que chegou na cidade de Samaria, chegou numa cidade chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Sabe por que é necessário passar por Samaria? Sabe por que foi necessário? Porque Jesus tinha um encontro com aquela mulher, mesmo que aquela mulher não soubesse quem era Jesus. Jesus tinha um encontro marcado com aquela mulher naquele local, naquele dia, naquele momento certo. Jesus, então, ele senta cansado da viagem, andando vários e vários quilômetros, e ele chega por volta do meio-dia ao poço. E ele se assenta no poço, então logo vem a mulher, com a qual ele já tinha marcado um encontro, mesmo sem ela saber. Então ele puxa um assunto e diz, olha, me dê um pouco de água. Me dê um pouco de água. E Jesus tinha mandado os seus discípulos ir para a cidade comprar comida, porque ele tinha algo para falar para aquela mulher, ele tinha algo para tratar com aquela mulher. O que quer dizer, irmãos, que Jesus chegou ao meio-dia? Isso tem um significado chave nesse texto. Jesus chegou ao poço por volta do meio-dia, o horário mais quente do dia. Irmãos, era de costume das mulheres samaritanas irem ao poço tirar água para beber, fazer comida ou fazer qualquer atividade que precisasse de água. Era comum elas se reunirem pela manhã, logo bem cedo, quando o sol nascia, para andarem vários quilômetros, irem até o poço, tirar água e voltar para sua casa. Isso era comum entre as mulheres, era um momento em que as mulheres faziam ali um encontro social. Era um momento onde elas estavam juntas e que elas estavam protegidas uma das outras para ir até o poço. Então todas elas iam pela manhã bem cedo. Todas elas estavam lá pela manhã. Porém, é curioso que essa mulher, ela chega que horário? Meio-dia. O horário em que o sol está mais quente, sozinha.
Isso aparentava que essa mulher, ela não tinha um convívio social, ela era desprezada pelas outras mulheres da sua cidade, ela era uma pessoa mal vista pelas pessoas, era uma pessoa que tinha uma reputação ruim na cidade, porque Jesus mesmo diz depois que ela já teve 5 maridos e o sexto já não era marido dela. Então era uma mulher mal falada na cidade, era uma mulher mal vista na cidade por tantos erros que ela cometeu, e nenhuma outra mulher queria estar junto com ela. Então ela chega meio-dia, e quem estava lá no poço? Jesus. Aquele poço representava para ela o fracasso de toda a sua vida. Aquele poço, no horário mais quente do dia, representava para ela todos os erros que ela teve no decorrer da sua vida, a qual fez todas as outras pessoas se afastarem dela. Uma coisa que nós temos que entender também, que nos piores momentos da sua vida, seja qual erro você cometeu, seja lá qual situação você passou na sua vida, no momento mais difícil, Ele vai estar lá sentado no poço, esperando por você. Quem aqui nunca errou? Quem aqui nunca fez coisas terríveis? É o nosso poço. É o nosso meio-dia. Mas Jesus estava lá, ao meio-dia, porque Ele tinha algo para tratar com essa mulher. Versículo 9 e versículo 10, acompanhem comigo. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Jesus, ele pede água para a mulher, então prontamente o que ela lembra? Da rivalidade entre os judeus e os samaritanos. Peraí, como assim o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Um judeu não falaria com um samaritano homem, muito menos com uma mulher, naqueles dias. Prontamente, então, ela estranha a situação. Irmãos, historiadores dizem que os judeus, eles faziam questão de se vestir diferente dos samaritanos para não serem confundidos com um deles na rua. Por isso que ela rapidamente olha para Jesus e vê que ele era um judeu. A forma de se vestir era diferente. Então ela diz: como assim? Não é possível que esse rapaz não sabe o que acontece aqui em Israel. Vem aqui pedir água para mim, uma samaritana, para beber. Quem é o Senhor? Sabe o que isso nos mostra, irmãos? Ela não adorou Jesus porque ela não reconheceu com quem ela estava falando. Sabe o que isso nos ensina? Que nós só adoramos quem nós conhecemos. Nós só adoramos quem de fato nós conhecemos. Não tem como nós adorarmos um Deus que nós não conhecemos. Não existe a possibilidade de nós adorarmos verdadeiramente um Deus que nós não conhecemos, apenas ouvimos falar. E não reconhecendo, ela não adorou, é óbvio. Tem muitas pessoas que dizem que adoram a Deus, mas adoram um Deus que não é o Deus da Bíblia. Um Deus que não transforma vidas e não faz pessoas abandonarem pecados, não é o Deus da Bíblia. Um Deus que passa a mão na cabeça das pessoas e aceita tudo o que acontece como se não tivesse consequências, não é o Deus da Bíblia. Qual Deus você tem adorado? O Deus do conforto? O Deus do bem-estar, onde você não precisa mudar a sua forma de viver e a sua caminhada, mas está tudo bem, Ele te entende? Ou você adora o Deus bíblico, que faz com que nós venhamos a nascer de novo, uma nova criatura, com novos pensamentos, novas atitudes, nova visão, nova forma de caminhar? Eu sempre digo isso. Em Lucas 10, 27, Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o seu entendimento. Conhecimento de quem você está adorando é o principal. Você conhece o Deus que você diz que adora? Você conhece o Cristo que você diz que adora? E que forma eu conheço esse Deus?
Eu não conheço esse Deus por revelação, por visão. Eu reconheço esse Deus pela palavra dele unicamente. Essa é a maior revelação que ele nos deixou. A Bíblia basta, a Bíblia é suficiente. E tem muitas pessoas crendo em vários deuses na cabeça delas, mas não crendo no Deus verdadeiro que está escrito nessas páginas. Sempre repito, certa vez João Calvino disse que a mente humana é uma fábrica de ídolos. É uma fábrica de ídolos. Facilmente você pode estar adorando alguém, um familiar, uma profissão ou até você mesmo. Quem você tem adorado? Qual Deus você tem adorado? Você conhece o seu Deus? Você lê a Bíblia? Você estuda a sua Bíblia? E isso não é declaração de praxe, não, irmãos, de escola bíblica dominical. É algo vital para uma vida espiritual. É algo importante para uma vida espiritual. Para que nós não venhamos cair naquela frase que certa vez John Piper disse que infelizmente para muitos Jesus virou um programa de fim de semana. Vida cristã é todos os dias. Todos os dias, em comunhão com Ele, através da leitura e da oração. Venha nutrir isso durante o seu dia a dia. Adore o Deus que você conhece e não um Deus que você ouviu falar. Quem aqui já teve experiências com Deus? Você já teve experiências com Deus? Ou você sempre adora um Deus que você ouviu que o tio do vizinho, do amigo, teve uma experiência com Deus, então eu quero adorar esse Deus. Não, ele é um Deus pessoal e ele quer ter um relacionamento com você. Para que você o conheça, para que você o entenda, para que o seu raciocínio ele acabe entendendo que realmente esse Deus é verdadeiro. A nossa fé não é baseada em emoções, a nossa fé não é baseada numa crendice popular, a nossa fé ela é racional e ela é real. Por isso nós cremos em Deus, porque Ele é real. Versículo 11 ao versículo 15, acompanhem comigo. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, da qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus ele apresenta a essa mulher algo que ela nunca experimentou na vida dela. Jesus diz: olha, eu vou te dar uma água que nunca mais você terá sede depois que beber. Eu tenho algo para te oferecer que vai preencher o vazio do seu coração. Irmãos, Jesus apresenta àquela mulher a única coisa que traria satisfação plena para ela, depois de uma vida cheia de frustrações e decepções. Jesus disse que essa água saciaria ela para sempre. Essa é a obra de Jesus nos nossos corações. Aquele que bebeu verdadeiramente da água que Jesus deu, jamais voltará para trás para experimentar qualquer outra água que o mundo aí fora oferece. Aquele que realmente experimentou da fonte da água viva, jamais vai beber em qualquer outra fonte, porque experimentou algo que saciou o seu ser. Aquele que beber jamais terá sede outra vez. Aquela mulher, nós não sabemos quantos anos ela tinha. Ela não deveria ter sido muito nova, porque ela já foi casada 5 vezes e estava num relacionamento com o 6º homem. Ela procurou a sua felicidade em pessoas, ela procurou a felicidade dela em relacionamentos, ela procurou talvez a felicidade dela em qualquer outra coisa que ela achava que iria satisfazer o ser dela. Mas Jesus ele tinha algo pleno, que saciaria de uma vez por todas as necessidades daquela mulher. Esse é o relacionamento que Deus quer ter com você.
Esse é o relacionamento que Ele quer ter com você, saciar você plenamente. Para que você experimente dessa água viva, para que você tenha experiências com Ele. Onde você busca a sua felicidade? Onde você... Todo mundo quer ser feliz aqui? Mas aonde você busca essa felicidade? Aonde você tem buscado a sua felicidade? Você coloca as suas expectativas em quem? Em quem você coloca as suas expectativas quando você acorda pela manhã? No seu marido? Na sua esposa? No seu namorado? Na sua namorada? No seu pai? Na sua mãe? Aonde você coloca as suas expectativas? Talvez você, semelhante como essa mulher samaritana, procurou ser feliz do seu jeito. Talvez você já tentou ser feliz de muitas maneiras. Você já tentou saciar esse vazio que está dentro de você de muitas formas. Alguns já foram para o vício. Outros foram para uma vida devassa, para encher aquilo que está vazio dentro dele. Para suprir aquilo. Talvez você já colocou todas as suas fichas em alguém. Talvez você já colocou todas as suas fichas num relacionamento, num emprego, no belo cargo que você tem, no belo salário que você tem. Talvez toda a sua expectativa e esperança está em algo. Está em alguém. Aonde é que você tem colocado? E talvez você só recebeu até hoje mágoa e frustração, assim como a mulher samaritana. E talvez hoje você percebeu que ninguém foi capaz de saciar a sua sede. E talvez você percebeu que nada que você buscou fazer na face dessa terra saciou o seu ser. Sabe por quê? Porque só existe uma fonte de água viva. Não existe duas. E Jesus disse que quem experimentar desta água jorraria para a vida eterna. Além de você ser satisfeito plenamente nesta terra, você terá o reino dos céus como herança. Você terá a glória dos céus que não era merecida a nós. Eu sempre digo isso, mas é muito importante repetir, a única coisa que nós merecemos é o inferno, a única coisa. Deus não deve nada para você, Deus não deve nada para mim. Mas além de Ele satisfazer a sua vida plenamente, Ele te deu a herança do reino dos céus. Ele te deu, como Paulo diz, a coroa celestial, mesmo sem eu mover um dedo para isso. E mesmo sem ter algo em mim que venha justificar essa salvação. A única coisa que tem é a fé que Ele mesmo me deu. Talvez você esteja colocando as suas expectativas em alguém, no lugar errado. E eu sinto em dizer que você vai bater a sua cabeça para o resto da sua vida, enquanto o seu foco não mudar. Enquanto as suas fichas não forem colocadas em outra coisa ou outra pessoa, no único caminho, na verdade e a vida. Não existem dois. Não existem dois. Apenas Cristo pode preencher o vazio que até hoje ninguém conseguiu preencher. Certo teólogo diz que dentro de nós existe um vazio tão grande, que é do tamanho de Cristo. E só Ele pode satisfazer esse abismo que tem dentro de nós. Você não vai encontrar em mulheres, em homens, em bebidas, em drogas, em trabalho, em dinheiro e tudo o que você quiser conquistar. Mas como você diz isso? Existia um rei chamado Salomão, que até hoje foi talvez a pessoa mais próspera dessa terra. Ele disse que teve tudo e tudo que os olhos dele enxergaram, ele não se poupou e não se privou de experimentar nada. Ele teve 1000 mulheres, 300 esposas e 700 concubinas, que eram servas a qual ele se deitava. E no final da sua vida ele disse uma coisa, quando ele já estava velho. Diante de tudo isso que eu já experimentei e fiz, eu digo uma coisa: tema ao Senhor. Sabe por quê?
porque ele percebeu que o vazio que ele tentou buscar em tantas outras coisas só foi satisfeito em Deus e em mais ninguém. Versículo 16 ao 19, vamos acompanhar? Ele lhe disse: vai, chame o seu marido. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Sabe uma coisa interessante, irmãos, que eu vejo em Jesus? Que ele toca na nossa ferida para nos curar. Quando nós estamos machucados, nós temos aqui enfermeira, né, a Mara, não sei se tem outra. Para curar a ferida de alguém, o que tem que ser feito? Você tem que lavar a ferida. Você tem que tomar as precauções necessárias de acordo com a ferida. Passar o medicamento necessário para determinada ferida. Mas você tem que tocar na ferida. E muitas vezes dói. Muitas não, todas as vezes dói. Vocês reparam que Jesus tentou falar com ela de muitas formas. Então Jesus disse para ela o seguinte: vai lá, chama seu marido para mim, por favor. Porque ela não entendeu com quem ela estava falando. Ela não entendeu que diante dela estava alguém ímpar, que nunca ela havia tido contato. Na frente dela estava o Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra. Então ele diz: vai lá, moça, chama seu marido. E ela responde: não tenho marido. Então Jesus toca na ferida dela. É verdade. Você não tem marido, até porque você já teve 5. E esse com que você está agora não é o seu marido. Aí ela percebeu que estava falando com alguém especial. Aí ela percebeu realmente com quem ela estava falando, porque ela diz: agora vejo que o Senhor é um profeta. Ainda assim ela não teve a dimensão com quem ela estava falando. Mas aí sim ela começou a entender que ela estava falando com alguém especial. Não importa quantas marcas você carrega em sua vida. Talvez você tenha feridas internas aí que ninguém sabe. Talvez você tenha feridas na sua alma e no seu coração. Mas Jesus sabe de todas as coisas, só que para Ele curar você, Ele precisa tocar nessas feridas. 1 João 1 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessar significa: Senhor, por favor, trate da minha ferida. Senhor, por favor, está aqui, a minha ferida está aberta, preciso que o Senhor trate. Mas a grande questão é que muitas vezes nós guardamos os nossos problemas só para nós. Nós não abrimos a realidade para Deus. Nós achamos que nós precisamos e podemos esconder algo dele, mas nós não escondemos nada dele, mas ele quer que você se arrependa dos seus pecados, confesse os seus pecados e se submeta ao tratamento. Qual ferida você tem aí? Analise a sua vida. Qual ferida você tem dentro de você e que te causa dor até hoje? Você já falou com Deus? Você já buscou ajuda para que essa ferida seja curada? Muitas vezes dói e machuca, por isso que nós não procuramos ajuda. Mas é dessa forma com que o Senhor cura as nossas feridas. É só assim que Jesus cura as nossas feridas. Versículo 20 ao 26 continua assim: nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram quem não conhecem, mas nós adoramos quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade.
São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. A mulher então ela começa a se queixar. Vocês judeus dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém. Porque os judeus diziam que apenas a adoração no templo era válida para Deus. Já os samaritanos, eles iam para o monte onde estava o poço de Jacó para adorar a Deus, porque eles não tinham templo, e se fossem até o templo daria briga, porque os judeus não aceitariam os samaritanos no templo. Então ficava essa disputa. E a mulher disse: olha, vocês judeus dizem que nós temos que adorar lá no templo, mas nós adoramos aqui no monte. Jesus disse: esqueça isso. Não é disso que nós estamos falando. Creia em mim. Pare de ficar se preocupando com picuinha. Pare de ficar se preocupando com coisas pequenas. Até quando você vai se preocupar com coisas insignificantes como se fossem importantes? Eu estou aqui na sua frente. Creia em mim. Vai chegar um tempo em que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem neste monte, nem em nenhum lugar. Deus é espírito. E aqueles que o adoram em espírito e em verdade têm que adorar espiritualmente, não focada no local. E Jesus diz que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e de verdade. Sabe o que ele está dizendo? Que Jesus não gosta de hipocrisia. Jesus não gosta de falsidade. Porque talvez o judeu, ele aceitava qualquer um que fosse judeu no templo e todos ali adorando numa falsa adoração. Jesus disse: eu não estou interessado em hipocrisia, eu não estou interessado numa figura externa. Jesus disse: Deus procura adoradores que o adorem de verdade, em espírito e em verdade. E adoração não é só aqui não, irmãos. Hoje nós cantamos, louvamos, enfim, aqui também. Mas o culto não termina. Hoje nós vamos terminar daqui a alguns minutos o culto público. Mas o seu culto continua na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, todos os dias, porque ser cristão não se limita a ser membro de uma igreja. Ser cristão está no estilo que você vive, na forma com que você caminha, no testemunho lá fora. Adoradores que o adoram em espírito e em verdade, de verdade. Você tem sido um adorador de verdade? Ou você está se preocupando com picuinhas, como essa mulher? Você tem adorado a Deus de verdade ou você fica se preocupando com coisas pequenas? E deixa de olhar para o autor e consumador da fé. Como nós estamos fazendo? Como nós temos adorado a Deus? Como nós temos feito? Será que nós estamos sendo mornos? Será que nós estamos na igreja, mas, poxa, segunda-feira não é dia de adorar, segunda-feira é dia de trabalhar. Você pode adorar a Deus no seu trabalho com a sua postura. Não, na terça-feira a minha aula, não é hora de adorar. Adore a Deus na sua aula e seja melhor aluno ou aluno que você possa ser. Agora eu cheguei em casa e quero descansar, não quero saber. Adore a Deus no seu descanso. Adore a Deus dentro da sua casa com a sua postura. Adore a Deus no seu trabalho, na sua escola, onde você passar, porque não existem dois de você, existem um. Ou você é cristão ou você não é cristão. Não existe meio termo. Porque Deus procura só um adorador, só um. Aquele que adora em espírito e de verdade. Muitas vezes a gente pode enganar o pastor. Muitas vezes a gente pode enganar os irmãos da igreja. Muitas vezes a gente pode enganar o povo lá fora. A gente pode enganar muitas pessoas. Mas Deus não. Porque Ele procura adoradores verdadeiros e Ele sabe quem são os adoradores verdadeiros. Porque Ele mesmo disse que, olha, o joio e o trigo, eles existem. Mas deixem crescer os dois. Porque naquele dia, quem vai separar um do outro sou eu.
que ele estava dizendo? Na alfândega dos céus, ninguém vai passar de crente despercebido. Ninguém vai entrar nos céus não sendo crente. Somente os adoradores que o adoraram, em espírito e em verdade. Versículo 39 ao 42, lá no final da história, para nós encerrarmos, diz assim: muitos samaritanos daquela região creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram para que ficassem com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, mas nós mesmos ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O resultado daquele encontro, vocês lembram lá no começo que era necessário passar por Samaria? Vocês entenderam que muitas vezes Samaria é necessário. Jesus estava indo para Samaria porque ele já tinha tudo planejado. Jesus já tinha um encontro com aquela mulher. Jesus iria salvar pessoas naquela cidade. Sabe por quê, irmãos? O principal propósito de Cristo é salvar a sua alma e não te dar carro, casa ou dinheiro. O maior propósito de Deus é salvar você. É apresentar para Ele naquele dia a sua igreja. É apresentar naquele dia pessoas, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E é isso que Jesus foi fazer em Samaria. A Bíblia diz que a mulher foi para a cidade, contou quem era o homem que ela conversou no poço, e muitos foram saber quem era esse rapaz. Então a Bíblia diz que houve muitas conversões, uma conversão coletiva em Samaria. Sabe uma coisa que, para nós encerrarmos, que me chama muita atenção? Aquele que realmente experimentou da água da vida, porque agora aquela mulher já havia experimentado quando ele disse: eu sou o Messias que estou falando com você. Aquele que experimentou da água da vida, rapidamente vai oferecer essa água para outras pessoas. Vocês perceberam? Ela foi correndo para a cidade para quê? Para falar do Messias que ela havia encontrado no poço. Ela foi rapidamente espalhar essa notícia para que outros também pudessem experimentar dessa fonte. Você tem evangelizado alguém? Você tem falado desse Cristo que mudou a sua vida para alguém? Você tem feito o seu papel? A água que você experimentou é tão maravilhosa, você ofereceu isso para alguém? Irmãos, quando nós recebemos uma notícia muito boa, o que a gente quer fazer? O que a gente faz, geralmente? Conta para todo mundo, não é? Por exemplo, quando alguém fica grávida, né? A Sabrina está aí, vai nascer daqui uns dias, o bebezinho dela. Com certeza ela reuniu a família dela para falar o quê? Estou grávida. Não é isso, Joaquim? Você não fez isso lá também na sua família? É um motivo de alegria. Vamos reunir todo mundo porque nós precisamos falar da notícia. Ela está grávida. Agora nós temos a notícia mais maravilhosa, esplendorosa dessa terra. Mas parece que não é tão boa assim. Eu não preciso falar para ninguém. Eu guardo para mim. A salvação ela é individual mesmo. Eu não preciso anunciar o Cristo que eu criei, que me salvou, que me livrou do inferno. Parece que nós não temos essa notícia tão maravilhosa. Parece que nós temos uma notícia qualquer, a qual nós não espalhamos por aí. E eu sempre digo, muitas vezes você não vai ter a oportunidade de falar para a pessoa. Uma certa vez Billy Graham disse que a nossa vida, ela é as Bíblias que o mundo aí fora lê. As nossas vidas é o sermão que o mundo aí fora ouve. Você deve ser uma ferramenta nas mãos de Deus aonde você estiver. Essa mulher recém-convertida foi dar um testemunho na cidade e muitos creram. Espalhe o evangelho. Sirva a Deus com dedicação. Conte essa notícia para outras pessoas que existe um Salvador. É isso que as pessoas precisam ouvir.